Pessoal, como sempre, a gente vai dar aqueles 10 minutinhos para até todos entrarem, tá? Eu tô aceitando o pessoal aqui. E aí a gente começa, tá? Para quem entrou agora, a gente está esperando dar aqueles 10 minutinhos de praxe e a gente já entra, tá bom? Já inicia a nossa aula. Boa tarde, Miguel. Prova foi semana passada, Miguel. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Gabriel.
Desculpe pelo atraso, professor. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar prosseguimento então na nossa matéria. A gente trabalhou revoluções inglesas, a gente viu Revolução Puritana e Revolução Gloriosa, e agora a gente vai para a Revolução Industrial. Uma aula mega importante, mas mega importante. Tá? Quem quiser copiar, fica à vontade. A aula está sendo gravada, pode ser assistido depois também. Então vamos aí para a nossa aula de Revolução Industrial. Bom, primeira coisa importante, o conceito de revolução. A gente já viu revoluções inglesas, só que eu não discuti com vocês o conceito de revolução. Alguém aqui sabe me dizer o que seria a palavra, o que significa a palavra revolução? Avançar em algum aspecto. Fala de novo, que eu tossi, eu não ouvi. Avançar em algum aspecto. O meu microfone está com algum problema? Vocês estão me escutando? Então, né? Estamos escutando. Pra mim tá normal. Então, Luigi, dá uma olhadinha no seu aí. Às vezes você entra e sai, às vezes melhora, viu? Bom, avançar, né? Falaram. Revolução nem sempre é avançar, tá? Porque avançar é uma perspectiva pessoal, né? Para alguns, revolução é um retrocesso. Para outros, é uma mudança, né? Assim, adiante, né? Mais alguém gostaria de fazer essa contribuição aí, falando? Você pensa sobre revolução? Nossa, meu nariz está muito ruim hoje. Alguém, gente? Boa tarde, professor. Boa tarde, Luísa. Tudo bom? Tudo bom, e você? Graças a Deus, bem. Muito bom. Bom, pessoal, revolução. Ai, gente, tô meio resfriado. Tô espirrando toda hora. Revolução. O conceito físico, né, usado pela primeira vez na história, foi feito por Nicolau Copérnico, utilizando para pensar o conceito de uma volta que a Terra dá em volta do Sol. E aí o que é o movimento dela? Um movimento revolucionário, né? Ou seja, uma volta completa, né, no Sol. No termo político, Nicolau Maquiavel vai trazer esse conceito para a gente de revolução. Tem um livro muito bom, chama Da Revolução, da uma filósofa, Hannah Arendt, que vai trazer esse conceito aí, muito legal. E Maquiavel, ele vai pegar esse conceito físico, então nasce na física esse conceito, para trabalhar questões políticas. Então, aí é daí que vem a nossa noção de revolução, de Maquiavel.
E ele vai falar, ele vai dar o sentido de revolução, sendo um sentido transformador. Olha a palavra que eu estou usando, transformador, onde acontece uma mudança total, tá? Uma mudança total, ou início de uma mudança, ou uma mudança total em algum evento político, tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando o Nicolau Maquiavel trouxe a proposta de pensar, ele quis romper com o teocentrismo, ou seja, a ideia de que a igreja também caminhava junto do poder político. O poder político e a igreja caminhavam juntos na Idade Média. E aí Nicolau Maquiavel rompe com isso, falando que a política ela tem que dar resultados, então ela não pode ficar apoiada na religião. Então, acontece uma revolução política. Qual? Agora é o governo, né, o político, governando sem interferência da igreja. Ele no controle, na verdade, ele controlando a religião. Então, veja só, o conceito de revolução, na nossa concepção aqui, que a gente tem que entender, é uma mudança, tá, total. Bom, Revolução Industrial. Daria para a gente entender que aconteceu uma mudança total na indústria, né? Não, não foi isso. A indústria é a revolução. Por quê? O mundo, até antes da Revolução Industrial, 1760, o mundo antes da Revolução Industrial, a riqueza vinha da terra, vinha da plantação. Beleza? Vinha sempre da plantação. Então, é bastante importante a gente entender que toda a riqueza econômica de um país vinha da plantação, vinha da especiaria, vinha de uma terra. Tá? Não era produzido, né, de forma industrial a maior riqueza. Tinha indústria, tinha fábrica, tinha, mas a maior parte da riqueza vinha da terra. E a Revolução Industrial mudou isso. Ou seja, na Inglaterra, nós vamos ter a maior quantidade de dinheiro vindo da onde? Vindo da indústria, não mais da terra. Então, olha, teve uma mudança, saiu, né, da terra, da agricultura, da pecuária, para a indústria urbana, tá bom? Então, acontece uma revolução, uma mudança total na economia de um país. Ou seja, antes era de um jeito, agora não é mais, agora é de outro, tá? Então, vamos nessa. Gustavo, cara, faz um tempão já que nós estamos tendo uma aula e que eu mando a lista de presença para vocês. Atenção, meu amigão. Atenção, faz tempo já que eu mando a lista, né? Eu mando, vocês têm que colocar o nome no formulário e tal, preencher a turma. Bonitinho. Vamos lá, pessoal. Definição. Vamos lá. Substituição da manufatura pela maquinofatura. Manufatura. O que vocês entendem por manufatura? Coisas feitas por mãos, Pela mão? É isso? ao invés de máquina, né? Não. Dá a entender isso, né? Dá a entender isso, que as coisas são feitas à mão e a outras aqui é feita pelas máquinas, né? Mas não é. O conceito de manufatura é que a força motriz, ou seja, a força que move a fábrica ou executa o movimento, ela é natural. E a maquinofatura não é movido por máquina, porque máquina não move sozinha, né? Ela precisa de um motor. E esse motor ele já não é mais natural, ele é agora através de uma transformação físico-química. Vou dar um exemplo fácil para vocês de manufatura. Manufatura. Engenho de açúcar, sabe a colonização no Brasil? Quem lembra? Colonização no Brasil. Eu, professor. Maravilha. Eu lembro. O engenho de açúcar é movido por escravos, não era? Lembra? Tem uma imagem assim, sempre tem umas ripas assim, os escravos empurrando, girando, assim, um moinho assim e tal. Maravilha. Isso daí é uma manufatura. Por quê? É uma máquina que está empurrando, um motor
de uma máquina que está empurrando o engenho? Não, são pessoas. Podem ser animais também, né? Então são naturais. Podem ser a água, pode ser através de um moinho de vento, né? Que capta o vento, faz girar, e aí o vento girando, uma hélice assim, né? Faz moer a cana. Então tudo é natural. Manufatura é de natural, tá bom? Agora, maquinofatura é que tem um motor. Um motor que ele usa combustível. Vou dar um exemplo para vocês. Quando uma máquina a vapor funciona, ela está funcionando, sim, alguma transformação físico-química está acontecendo. Por exemplo, os primeiras máquinas foi movida a vapor. Então tinha uma fornalha esquentando uma água, e essa água ela estava presa dentro de um cilindro, e aí quando ela evaporava, o vapor fazia uma pressão muito forte, movendo o pistão. E esse pistão dá movimento a uma arruela, né, uma engrenagem, e essa engrenagem faz mexer a máquina. Então, basicamente isso. Pensem bastante no motor de um carro. É muito parecido. Existe uma explosão no motor do carro, né, é colocado combustível lá dentro do cilindro. Aí, quando explode, o cilindro se mexe o pistão, na verdade, e esse pistão dá movimento, que dá movimento ao carro e as coisas funcionando lá dentro. Então, manufatura, coisas naturais, né? Um motor natural. Agora, a maquinofatura não é movido por máquina, é movido por uma força motriz, tá? Que passa por uma transformação físico-química. Pode ser o carvão mineral, pode ser a queima, né? De madeira, né? Carvão mineral, ele gera um vapor muito grande, e o próprio vapor. Bom, falando ainda sobre definição, né? Sobre a definição de Revolução Industrial, nós vamos ter um êxodo rural. Toda a Revolução Industrial acontece um êxodo rural. O que é um êxodo rural? Quem sabe me dizer o que é um êxodo rural? É quando sai da roça para ir para a cidade? Isso, muito bom. Sai da roça e vai para a cidade. Existe uma inversão, então, do eixo populacional. O pessoal está no campo, vai para a cidade. Beleza? Então, isso é êxodo. E a palavra êxodo quer dizer que todo mundo vai junto, tá? E se eu falasse a palavra diáspora rural? O que aconteceria? Alguém sabe o que significa diáspora? Eu acho que é quem mora na cidade vai morar no campo, não? Não. Uma diáspora é quando as pessoas elas se espalham, tá bom? Elas se espalham, elas não vão juntas de um lugar para outro. Por exemplo, êxodo rural, todo mundo está saindo do campo e indo para a cidade. Uma diáspora, as pessoas saem de um lugar e se espalham para vários lugares, tá? Então nós temos essa diferença entre êxodo e diáspora. Bom, atividade industrial. A atividade industrial, ela rivaliza com a atividade agrícola na composição do PIB. O que é o PIB? Quem sabe o que é PIB? Pelo amor de Deus, quem não souber, meu Deus do céu, essa é fácil. Produto interno bruto. O que é? Professor, eu não sei se é Partido Industrial Brasileiro? Tem assim? Não. Não faz sentido o que eu falei. Não, é que você tentou explicar a sigla, mas está certo. É Produto Interno Bruto. O que é um Produto Interno Bruto? É toda a riqueza que o país gera, beleza? É toda a riqueza que o país produz. Quanto maior o PIB desse país, mais riqueza esse país está gerando, beleza? Então, vamos supor, o Brasil, deixa eu ver o PIB do Brasil 2019. Não, 2020. PIB Brasil 2020, vamos ver. O PIB do Brasil em 2020 foi de 7,4 trilhões. 7,4 trilhões. Vamos ver dos Estados Unidos, só para chorar.
Nossa Senhora. O dos Estados Unidos foi de 20,93 trilhões. O Brasil foi 7, Estados Unidos foi 20. Quero nem saber o da China. Deve ser uma loucura. Bom, então olha lá. Da onde, quando acontece uma revolução industrial, da onde vem a maior parte da riqueza do Brasil, do país? Vem da indústria ou vem do campo? Olha a pergunta que eu fiz. Quando acontece uma revolução industrial num país, aconteceu a revolução, estamos vivendo uma revolução industrial. A riqueza vem da onde? O PIB vem da onde? A maior parte? Da Das indústria? indústrias. Da indústria ou do campo? Do indústrias. campo. Da indústria. Aconteceu uma revolução industrial. Se acontecer uma revolução industrial, é porque a riqueza do país está vindo mais da indústria do que do campo. Se viesse mais do campo, não seria uma revolução industrial, seria uma revolução agrícola. Beleza? Olha que é importante, ó, OBS. A presença de indústrias em um contexto não define como objeto de uma revolução industrial. Tinha fábrica, tinha indústria há muito tempo na Inglaterra. Na Idade Média tinha fábrica. Tá? Isso não quer dizer que tinha já, nossa, estamos passando pela Revolução Industrial. Não. Por que não? Porque o PIB ainda vinha da agricultura. Agora não. Na Inglaterra é o primeiro país industrial. É o primeiro país que passou por uma Revolução Industrial na história, em 1760. Da onde estava vindo a riqueza? Agora estava vindo da indústria. Beleza? Então vamos adiante. Aqui é um exemplo de um motor a vapor. Tá? Percebam que nós vamos ter uma fornalha, que é um combustível. No caso da Revolução Industrial, a maior parte do combustível era carvão mineral, beleza? Então, colocava o carvão mineral lá e tacava fogo. Ele gerava um calor gigantesco, beleza? E aí, aqui tínhamos uma água, né? Um recipiente com água. E aí, isso daqui estava tipo uma panela de pressão, sabe? Vocês já viram panela de pressão? Quando ela começa a fazer o sabe? Sei, professor. Maravilha, Sei. é igualzinho. Dentro da panela de pressão tem água fervendo, e aí na hora que a pressão aumenta, ela tem que sair para algum lugar, senão ela explode. Se a gente deixar tampar a panela de pressão, não deixar sair o vapor, a panela explode. Tem que tomar muito cuidado, por isso que tem que desentupir sempre a panela de pressão, né? Não pode pegar depois dela quente, colocar debaixo da água, porque a água vai estar fria, ela vai estar quente lá dentro, o ferro vai retorcer, tá? O ferro vai retorcer, ela pode acontecer, se o ferro for uma bosta, o ferro retorce, e aí o que acontece? O vapor sai por um lugar, e quando explode, parceiro, o negócio é violento. Ó, a Mariane tá falando que o negócio é feio, é mesmo. Eu já vi, inclusive, arrancou um pedaço do teto da casa onde eu vi explodir. O fogão afundou, né? A pressão foi para baixo e para cima. E aí, por isso que falam que ela é uma bomba. Exato, é uma bomba a vapor. Então, veja só, nós temos aí uma fornalha, que vocês estão vendo aqui, uma fornalha, né, queimando tal, gerando a água fervendo, atingiu mais de 100 graus Celsius, dependendo do lugar, e aí ferve, e aí só tem um lugar para o vapor ir, tá? Só tem um lugar, que é esse cilindro aqui. Quando ele o cilindro está para cá, está mais encostado para esse canto aqui, o vapor ele joga o cilindro para trás. E aí aqui, ó, tem um sufoco para esse vapor sair, para o cilindro aqui poder voltar. E na hora que ele volta, tem mais vapor encontrando. Ele sai o vapor, e aí na hora que ele volta, tem mais vapor encontrando aqui. Na hora que ele empurra o cilindro, o pistão, ele sai de novo. E aí, nessa brincadeira de movimentar para lá e para cá, ele gira essa arruela aqui, beleza? E essa arruela vai virar aqui, ó, um terminador de eletricidade, beleza? Gerando energia, mas a gente não está falando de energia por enquanto, a gente está falando de movimento. A energia vai ser gerada mais ou menos uns 200 anos, uns 150 anos depois, beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó,
um atrito, né, fazendo girar o negócio, e aí movimento, beleza? Fazendo as máquinas mexerem. Quais são as máquinas que foram mais utilizadas aí na Revolução Industrial? O tear, quem já sabe o que eu estou falando? Tear. É um negócio de tecelã. Isso, de tecelagem, isso mesmo, é roupa, tá? A Revolução Industrial inglesa, foi uma revolução principalmente têxtil, onde as fábricas vão produzir roupa, tecido, pano pra caramba, beleza? Inclusive tem até uma lei, né, uma lei inglesa, que vai proibir a compra de tecido indiano, né? Todas as colônias inglesas e a própria Inglaterra vai proibir a compra de tecidos indianos, porque era um grande rival, né? Só para vender mais ainda seu produto, que era o tecido inglês, tá bom? E outra máquina muito utilizada aí é a máquina a vapor, que é, no caso, a locomotiva, tá bom? Funciona do mesmo jeito. Pega o carvão mineral ou madeira, joga na fornalha, o bagulho pega fogo, gera pressão e faz movimento nessas rodas gigantescas aqui. É revolucionário. Nada mais rápido na Terra tinha sido construído até aquele momento. Imagine isso. E até 1760, onde não tinha locomotivas a vapor, a coisa mais rápida em terra eram os cavalos. Beleza? Tá bom? Vocês entenderam isso? Tanto que é impactante essa informação? Nada na Terra, até 1760, era mais rápido do que um cavalo. Na Terra, tá bom? Então, desde que o mundo é mundo, o cavalo é a principal ferramenta de velocidade, né? Guerra, Oi, querido. É a mais rápida que a gente sabia usar, né? Porque tem outras. Na Terra, que cavalga, que anda na Terra, sabe? Não, mas é que a gente sabia usar, porque tinha o guepardo e tal. Tem vários animais terrestres mais maravilhoso, podia ter o guepardo, mas ele não consegue carregar um anão, velho. Essa é a diferença. Vai levar um anão. Mas que a gente consegue usar, que eu falei, né? Parabéns, é isso aí. Vamos ficar com a ideia dele, que a gente consegue usar. E depois da invenção da locomotiva, meus amigos, a gente vai ter um objeto que, sem os vagões, né, aquele monte de vagão preso, chegava a 95 km por hora. Gente, 95 km por hora é muito rápido, velho. Tanto que se tivesse acima de 60 em algumas curvas, a locomotiva saía do trilho e tombava. Então ele tinha que andar mais devagar, porque a locomotiva não foi feita para andar nessa velocidade, né? Essas locomotivas muito pesadas, qualquer curva, a força centrípeta joga para o lado e já era. Hoje a gente tem trem bala, né, velho, de alta velocidade, que anda 300, 400 km por hora. Sim, é fenomenal o negócio. A China, acho que tem a maior rede de trilhos, né, de trem-bala, assim, no mundo. É gigantesco, é absurdo de tão grande. E não foi eles que inventaram, os chineses, foram os alemães que construíram os primeiros, assim, depois a China arregaçou, né, principalmente nos últimos anos. Bom, então temos aí uma máquina a vapor antiguíssima, né? A Mogiana aqui tem uma locomotiva lá, né, na Praça da Mogiana, acho que a maioria das pessoas já viram. Bom, vamos então à parte mais chata da aula, que é o quê? Explicar por que a Inglaterra virou o que virou, né? Por que a Inglaterra se tornou o primeiro país industrial do mundo, tá? Por que isso aconteceu? Na nossa aula de hoje, nós vamos arranhar os elementos básicos desse pioneirismo inglês. Eu tenho vários livros aí em casa falando só sobre a Revolução Industrial, e o buraco é muito mais profundo do que o que eu vou apresentar aqui, né? Nosso intuito não é liquidar, né, nem esgotar esse assunto, mas pelo menos dar os motivos básicos para a Inglaterra ter surgido aí. Bom, a primeira causa do pioneirismo inglês começa lá no século XIII. Século XIII, beleza? Século XIV, XV e XVI vai ser um processo só,
chamado enclosures, tá? Que a gente chama de cercamentos. O que é isso? Na Inglaterra do século XIII, antes do século XIII, tinha várias terras comunais, várias propriedades comunais, que eram de lords, eram de reis, só que eles não davam importância, não tinha gente, né, suficiente para ocupar essa terra, para fazer essa terra gerar dinheiro, não tinha gente suficiente. Então o que eles faziam? Tinha as terras lá, parabéns, são minhas, legal, mas não faziam nada. Só que as pessoas, né, pobres, elas iam andando até encontrar um lugar legal e encontravam. E aí eles começavam a dividir essas terras, dividir de forma igualitária mesmo. As terras são comunais, ou seja, um monte de famílias moravam, dividia a plantação, o trabalho, tudo. Não tinha governo específico, né, que mandasse nessa vila, nada disso. Eles viviam ali de uma forma bastante igualitária, né? Bom, só que a partir do século XIII vai nascer. Quem já assistiu o filme ou já viu a lenda do Robin Hood? Quem já viu Robin Hood? Eu sei mais ou menos. Eu já ouvi a lenda. Então, sabe o Robin Hood? Nunca vi. Ele vive na floresta, não é? Roubando os ricos para dar para os pobres, né? Mas ele não vive numa floresta? Eu não lembro, professor. Sim, Eu só sei o nome dele. Não, ele vira uma floresta, é isso mesmo. Essa floresta é um território comunal, sabe? É uma terra comunal, onde você veja que no filme, por exemplo, assista um filme que tá na Netflix, chama Robin Hood, com o Russell Crowe, muito bom. No final do filme, ele vai morar na fazenda. Uma fazenda não, ele vai morar numa floresta. Isso é uma terra comunal, onde um monte de pessoas pobres, né, na Inglaterra, iam morar em algum lugar, né? Logo depois, principalmente das cruzadas. Então, veja só, é o exemplo básico aí. Só que começou a fazer o quê? Os lords começaram a surgir uma demanda, né, de produzir tecido, né, numa região, né, na Inglaterra e do norte da França, região dos Flandes. Então, eles precisavam o quê? De terra para produzir lã. E essa lã vinha da ovelha, né? Então, eles começaram a fazer o processo de enclosures, o que é os cercamentos. Eles começaram a cercar essas terras, expulsar essas pessoas dessas terras. Essas pessoas tiveram que ir para a cidade, tá? Porque não tem mais território, né, comunal para elas ficarem. Então, durante o século XIII ao século XVI, nós vamos ver um grupo gigantesco de gente saindo dos campos e indo para as cidades, levando 3 séculos para isso, 300 anos para isso. Bom, para que eles estão cercando mesmo? Para matéria-prima lã, não é? Para ter lã, maior quantidade de lã possível para vender para as fábricas, para essas fábricas de tecelagem que estão surgindo aí. Pessoal, me diz uma coisa, para plantar precisa de mais gente do que para cuidar de ovelha? Sim. Sim, exato. Para plantar, precisa de muito mais gente do que para cuidar de ovelha, né? Para cuidar de ovelha, você precisa cercar a sua terra, 2, 3 famílias resolvem isso, né? Tem os cachorros pastoreiros lá. Eu ia falar isso, os cachorros também. Tem os cachorros, os border collie da vida, tem outro, como é que é? Tem outro cachorro que também é pastoreiro, que eu não sei o nome. É muito legal. Eu sei que a minha cachorrinha... O pastor alemão, é? Eu acho que não. Ele caça, não é? Ele é mais de proteção mesmo. Acho que ele é mais pra caça. É o Border Collie e o... tem um outro lá, Broodhealer, acho que é isso. São cachorros de pastoreiro, assim, que eles vão cuidando, assim, das ovelhas, tal, movimentando elas. Bom, então precisa disso e 2, 3 famílias para cuidar, dependendo do tamanho da propriedade. E o que vai acontecendo, então? Não precisa mais daquele monte de gente para plantar, então, êxodo rural, o pessoal vai embora. Agora, em 1651, com o Oliver Cromwell, o cara que fez a Revolução que a gente estudou, a Revolução Gloriosa, a Revolução Puritana, ele vai decretar o ato de navegação. O que é isso? Ele vai dizer que tem que usar, né, os barcos ingleses para a movimentação de mercadoria
na Inglaterra, não podendo usar outros barcos de outros países. Então, eles começam um incentivo para qualquer um que tem barco na Inglaterra, né, a começar a fornecer seu barco para movimentação. Então, agora ele tem um meio de dispensar toda a matéria-prima, toda a produção da indústria para os outros países. Então, porque agora tem barco pra caramba. Então, olha lá, a expansão da marinha, né, condições de exportação. Agora ela tem, a Inglaterra, tem mão de obra, tem mais matéria-prima por conta das ovelhas, e mão de obra que está vindo do campo para a cidade, e com ato de navegação, tem barco pra caramba para exportar essa mercadoria. Beleza. Em 1689, nós vamos ter a famigerada Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa, o que é isso? Revolução Gloriosa vai ser, vai ser quase uma revolução francesa, só que quem vai estar no poder vai ser a burguesia. Pessoal, quem que é a burguesia nesse contexto? É os donos das fábricas, é os donos das grandes indústrias têxteis da Inglaterra. Esses caras vão estar com o poder da Inglaterra na mão deles. E agora, o que eles vão fazer? Eles vão pegar o dinheiro e a riqueza do Estado inglês e investir em saneamento básico, nos pobres, para diminuir a desigualdade? Não. Eles vão pegar o dinheiro e vão investir mais ainda na Revolução Industrial, tá? Para que aconteça cada vez mais a Revolução Industrial. Então, somando as propriedades agora, né, a lã, a matéria-prima, a mão de obra, o ato de navegação para exportar, temos um Estado totalmente focado em indústria, nas empresas dos burgueses. Para fechar, né, para penúltima causa, nós temos uma religião dominante na Inglaterra, que é o puritanismo. O puritano, galera, vocês viram isso no 7º ano, o puritano, a base da religião dele é o acúmulo de capital, é o acúmulo de dinheiro. Para o puritanismo, o trabalho dignifica o homem, dignifica as pessoas. E um dos sinais de que Deus quer essa pessoa no céu é a riqueza. Então, quanto mais dinheiro essa pessoa tem, e mais dinheiro ela consegue gerar com esse dinheiro que ela tem, mais ela tem certeza de que vai para o céu. Olha como é interessante essa concepção do puritanismo. O que ela está fazendo, o puritanismo? Está gerando o capitalismo. Está gerando o capitalismo, ou seja, pegar dinheiro e investir em mais dinheiro. Então, uma das características, né, um dos sinais da salvação do puritano, do cara que acredita na religião puritana, é de que quanto mais dinheiro ele tem, né, e menos ele perde, mais ele vai para o céu. E por último, meus amigos, e essa religião então favorece mais investimentos na indústria, né? Então os caras têm que investir em mais dinheiro acontecendo. E por último, para fechar, nós vamos ter na Inglaterra os recursos minerais necessários para a revolução, que é o carvão mineral para queimar, fazer de combustível, e o minério de ferro para construir as ferrovias, para transportar toda a mercadoria que necessitasse. Então, olha como é perfeito, né, essa condição aí para a Inglaterra se tornar o primeiro país industrial do mundo, tá? Então nós vamos ter a matéria-prima para produzir nas fábricas, nós vamos ter mão de obra para produzir nas fábricas, nós vamos ter navios para exportar, nós vamos ter um Estado totalmente focado nessas indústrias, e nós vamos ter também a religião, até a religião está ajudando, né? E nós vamos ter os recursos minerais para tudo isso acontecer. Em vez da Inglaterra precisar comprar da França, precisar comprar de outros países, ele tem no próprio território. Então, isso é o que ajudou muito a Inglaterra a se tornar um país industrial. Consequências imediatas, tá? Consequências sociais imediatas da Revolução Industrial. Pessoal, nós vamos ter um monte de problema. Eu vou trabalhar os principais problemas. O principal benefício da Revolução Industrial foi
produzir riquezas de um jeito muito rápido, né? A Inglaterra produzir riqueza muito rápido, a indústria produz muito rápido. Veja só, eu quero que vocês façam a seguinte concepção. Já ouviram falar no Tratado de Methuen, chamado Panos e Vinhos? Eu ia falar. Ninguém? Eu nunca vi, não. Maravilha. Esse tratado foi feito entre a Inglaterra e Portugal. Portugal, ele é famoso pela sua produção de vinho e azeite, né? A maioria dos azeites que vocês têm na casa é português. Quem tem azeite galo aí em casa? Aí? Maravilha. O azeite galo é português. E os vinhos? É vinho pra caramba Portugal, né? Tem muito vinho. Inclusive vinho e o que vocês tomam de leite, o português toma de vinho. A gente toma muito vinho. Eita! É sério, é sério. Pra vocês terem uma noção, custa um euro uma garrafa de vinho bom, assim. Impressionante. Assim. Uau! Custa muito barato. Os caras têm carrinho de compra o de comida e tem os de vinho. As crianças, com 7 anos, tomam vinho em Portugal, pra você ter uma noção. Nossa. Uai! Um cálice de vinho Dá antes de fora. dormir. Não, é um cálice de vinho, faz bem pro coração, o negócio é bom. É muito interessante, o costume deles é esse. Alguém levantou a mão, Arthur, você levantou a mão? Cliquei errado aqui, professor. Ah, não, tranquilo. Então, veja só. Portugal, então, é grande produtor de azeite e vinho, né? Inclusive, foi isso que eles levaram para a Índia na viagem de Vasco da Gama. E trouxeram especiarias, ouro, minério, essas coisas. A Inglaterra é produtora de tecido, beleza? Qual que é mais caro? Azeite e vinho ou tecido? O tecido? Não. Você compra uma camiseta mais barata do que um vinho bom. Não, agora, aqui no Brasil, no planeta Terra. Vocês acham que o vinho é mais barato, é mais caro do que uma roupa? Com certeza. Um vinho Com bom. certeza. Um vinho bom, realmente. É um vinho Vinho muito top. mais caro, exato. Eu, por exemplo, eu fui para o Chile, grande produtor de vinho também. Inclusive, o maior consumidor de vinho do Chile é o Brasil. De Chile, não, de vinho, é o Brasil. E eu tenho uma garrafa aqui que ela vale R$800. Lá no Chile Tá vendo? Tá doido. lá no Chile foi baratinho, mas aqui no Brasil você acha caro pra caramba esse vinho. Beleza. Professor, Oi, quem fala? uma dúvida que eu sempre tive. Qual é a diferença entre um vinho e outro? A temperatura do lugar, o ambiente, né, onde foi plantado, o tipo de vinho, o tipo de uva, e o jeito que está sendo armazenado. Ah, tá, Então, valeu. por exemplo, o vinho que eu comprei, eu fui lá no vinhedo lá do Conchitoro, que é o principal produtor de vinho lá do Chile, e os vinhos ficam a 13 graus, eles são mantidos a 13 graus, certinho, como dentro de uma geladeira que tem 13 graus certinho. Então, quando você entra lá, você fica com um pouco de frio, assim, porque eles têm que ficar mantidos a 13 graus. Aí tem vinhos que não precisam ficar mantidos a 13 graus, precisam Professor, ficar numa temperatura mais baixa. Oi? tem vinho que é muito velho, né? Tem uns de 700 anos, 800, por aí. E falam, né, que vinho tem que... quanto mais velho, melhor, né? Ele não estraga se você manter a rolha, ele molhando a rolha. Ele fica um tempão, assim, muito tempo mesmo. Agora, se você deixar ele de pé, assim, ele, sem encostar na rolha, ele pode perder e virar vinagre. Mas, bom, a Júlia falou que a madrinha dela mora em Portugal. A madrinha dela pode falar pra gente. Eles tomam vinho pra caramba. Português toma muito vinho mesmo. É conhecido como dieta do Mediterrâneo. Vinho, peixe, salada, saca? Eles comem muito isso daí. Bom, meus amigos, ó. Então, vou falar sobre o Tratado de Panos e Vinhos com vocês. Para produzir um vinho e azeite, demora pra caramba, tá? Demora muito mais do que produzir roupa, beleza? Como temos a fábrica na Inglaterra produzindo roupa em larga escala, muito rápido, Portugal, eles tinham que comprar a roupa que a Inglaterra produzia
E a Inglaterra tinha que consumir, comprar os vinhos e os azeites que o Portugal produzia. Só que como eles vendiam muito mais rápido para Portugal, e Portugal demorava para vender o seu produto, acabou que esse acordo de Methuen, que é o acordo, né, de panos e vinhos, saiu um prejuízo gigantesco para Portugal, porque a Inglaterra produzia numa larga escala, cara, era muito grande a produção de pano. Beleza? Então, gerou muita riqueza para a Inglaterra. A Inglaterra se tornou o país mais rico e poderoso do século XIX, não é à toa, né? E a gente nem está, né, no século XIX ainda, a gente está só no século XVIII. Então, mas vamos às consequências imediatas e consequências ruins imediatas, tá? Primeiro, o êxodo rural, né? Inchaço urbano. Uma cidade que cresce rápido demais, ela é boa, gente? Fica boa? Não. Não. Não, porque a galera vai chegando, não tem água encanada, não tem esgoto, não tem nada, e vai montando barraco. E a gente, brasileiro, conhece muito bem o que é isso. A gente conhece as favelas que tem em vários lugares do Brasil, né? O nosso planeta favela, né? A gente conhece muito aí sobre favela. E a favela é isso. Tem um livro famosíssimo do Mike Davis, que chama-se Planeta Favela. Que no Brasil Sério? Que vai falar sobre a quantidade de pessoas que moram em favela. Gente, quantas pessoas vocês acham que moram em Uberaba? Quantas vocês acham que moram? 200 mil. 340. 200 mil é Uberaba. Não, então, quantas pessoas moram em Uberaba? São tá. 400 mil. Isso, Dá 340. 500 milhões e 500 mil. Presta atenção. 1 milhão, tá doido? Ele bebe e vem pra aula, menino. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não é porque nós estamos falando de vinho que é pra você ficar bêbado, pelo amor de Deus. Deixa eu falar. Uberaba tem 340 mil, tá bom? Não é, nossa, 1 milhão de pessoas, não. Agora, sabe quanto tem na favela da Rocinha? No Rio de Janeiro? Umas 100 mil. 150 mil. No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Favela da Rocinha. Favela da Rocinha abriga 250 mil pessoas. E Uberaba não, Gustavo. Vocês ouviram o que eu disse? Favela da Rocinha, só a favela da Rocinha tem 250 mil pessoas. 2/3 de Uberaba. Uma favela. Da população de Uberaba. Uma favela. Tá? Isso na Índia tem, assim, pancada também. Uma das maiores favelas do mundo, na verdade, é da Índia. Muita gente. Então, veja só, galera. Sabemos o que acontece quando tem um crescimento populacional dentro de uma cidade de forma desorganizada. Então, o crescimento desorganizado é um problema gigantesco. Por quê? As pessoas vão ficar numa situação de vulnerabilidade. Sem saneamento básico, água encanada, esgoto, a pessoa, primeiro, ela não tem dignidade, né, gente? Imagina isso. Agora, segundo, a pessoa está mais suscetível a ter o quê? Doenças, a se proliferar doenças, como, por exemplo, uma pandemia. Estamos numa pandemia. Como é que o pessoal na favela se protege de uma pandemia, galera? Sendo que um barraco colado no outro, é uma casa colada na outra, né? Podendo pegar, inclusive, várias outras doenças se ficar em lugares, assim, desprotegidos. Então, moradias precárias, né? A gente vai ter. Isso gera um monte de outros problemas, tá? Quais? Problemas sociais, violência urbana, criminalidade, pobreza. Por quê? A galera tá indo em quantidade absurda, não tem emprego para todo mundo, então muitos vão ter que ficar sem emprego e passar fome. E a fome leva a pessoa à criminalidade. Isso é um dos sinais do nosso tempo. Quanto maior a desigualdade social tiver no país, mais criminalidade esse país vai ter. Eu não tô Por falando isso que lá fora não tem tantos criminosos, porque a igualdade social é grande. É por isso que na Holanda as cadeias estão sendo, assim, não tem por que ter cadeia. Eles não têm presídio, os presídios viram coisa assim, tipo, para escola. Os caras não tem o que fazer com presídio. Quem dera que fosse assim. Pois é. Então, Cadeia virar museu. Aqui Pois é. prendiam pessoas. Pois é. Então a gente vai ter, então, violência urbana, criminalidade e pobreza.
Violência simbólica, né? Ricos contra pobres, né? Esse tipo de coisa. Alcoolismo, galera. Na Revolução Industrial, que tem um problema muito grave na Revolução Industrial, que é o quê? A indústria do álcool, beleza? Vamos ter várias indústrias, refinarias, para fazer bebidas alcoólicas. Então, vai ser produzida de forma industrial a pinga, a cachaça, né? Porque a gente tem os nossos engenhos, né? Fazendo, moendo cana de açúcar, né? Então, a gente vai vender muito matéria-prima para vários países, que vai dar para fazer pinga, cachaça, esse tipo de coisa. E aí, meus amigos, vai ter mais cachaça, pinga, bebida alcoólica, do que leite? Provavelmente. Provavelmente não, certeza. O leite não é produzido em escala industrial, precisa de animais para fazer isso. Não demora o tempo do animal e tudo mais. Agora a pinga não. Plantou, colheu, faz toneladas de litros e litros e litros de pinga. Beleza? Então, o álcool, olha isso, eu vou falar umas coisas para vocês agora que vocês vão ficar um pouco chocados, mas o álcool era mais barato do que comprar leite. E quando você está passando fome, parceiro, as mães elas davam bebida alcoólica para os filhos poderem dormir, para parar de chorar de fome. Tá? Então, começa a acontecer isso. Uso de entorpecente, para você ficar... mas entorpecente é droga. Entorpecente é tudo aquilo que deixa a pessoa ligadona, tá bom? É um tipo de droga, mas deixa a pessoa ligadona. Cafeína é entorpecente, por exemplo. Se você usar muito café, da cafeína, usar muita cafeína, você fica acesão, então isso é um entorpecente. Cocaína é um entorpecente. Esse tipo de coisa. Qual é o principal entorpecente que vai ser utilizado aí na Revolução Industrial? Vai ser utilizado bastante o ópio, né, que vai ser extraído na China e na Índia, o ópio, e também entorpecentes para ficar ligadão. Muito café vai ser consumido para as pessoas trabalharem. Quantas horas de trabalho que vocês acham que as pessoas trabalhavam? O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas. Quantas horas vocês acham que eles trabalhavam por dia? 15. De 15 a 18 horas por dia as pessoas trabalhavam. Então, imagina isso. Você tem que estar acordado e disposto o tempo todo. Então, vai ter um consumo de entorpecente gigantesco para você conseguir manter-se acordado, beleza? Trabalho infantil, galera. A infância, a adolescência, a infância é algo inventado pela indústria, beleza? Antes disso, criança, depois dos 7 anos, virava adulto pequeno. Era um adulto pequeno, beleza? Então, empregar a criança vai ser muito utilizado. Por quê? A criança vale mais ou vale menos do que um adulto? Menos. Vale menos. É mais barato para os filhos da mãe dos empresários lá pagarem uma criança para fazer um trabalho, saca? Do que um adulto. Porque o adulto tinha que se pagar mais. Mulher, a mesma coisa. Pagava-se menos para a mulher porque considerava a mulher inferior, beleza? Considerava, e ainda muito imbecil considera, por isso que temos uma desigualdade salarial entre mulheres e homens. E aí nós vamos ter contratação mais de mulheres e de crianças, porque eles são mão de obra mais barata, tá bom? Então, trabalho infantil. Só que não é só pelo fato de trabalhar, não. O problema do trabalho infantil, galera, é o roubo da criança, da infantilidade. Mas porque criança tem que brincar. Não é por conta disso, não. É porque o corpo humano, ele se desenvolve até os 21 anos de idade. Tá? Ao contrário dos animais, por exemplo, cachorro. Eu conheço mais cachorro. Cachorro com 1 ano de idade, ele já não é mais filhote. Ele já é cachorro adulto e está desenvolvido. 1 ano. Beleza? O ser humano leva 21 para se desenvolver. 21. Professor, mas com 18 anos, geralmente, o homem ali para de crescer. Não para um pouquinho. Só que o cérebro humano ainda está em desenvolvimento. Para vocês terem uma noção, é mais barato seguro de carro para pessoas mais velhas de 21 anos ou mais novas de 21 anos? Mais novas?
É mais barato para os mais velhos de 21 anos. Por quê? Porque o lóbulo frontal aqui do ser humano até os 21 anos não está formado. E esse lóbulo frontal é responsável pela responsabilidade. É o senso de responsabilidade que a pessoa tem que até os 21 anos de idade, isso a medicina comprovando, não se desenvolveu completamente. Beleza? Então, por isso que, inclusive, seguro de carro é mais barato, é mais caro para pessoas que são mais novas do que 21 anos de idade. Bom, então veja só. O corpo humano está em desenvolvimento. Aí eu pego o Gustavo, olha o Gustavo, gente. Eu pego o Gustavo e falo, ó, você vai ter que carregar coisa o dia inteiro aí durante 16 horas, tá ligado? A coluna do menino que está em desenvolvimento vai para as cuscuias, velho, tá ligado? Acaba com ela. Ele vai ter lordose, escoliose, vai ter problema respiratório, ele vai ter um monte de problema. Sabe qual é a expectativa de vida de uma criança que trabalhava nas fábricas da Revolução Industrial? 35 anos. Coincidentemente, olha o que eu vou falar para vocês verem o tanto que é uma loucura isso daí. A expectativa de vida de um escravo minerador em Ouro Preto, na cidade de Ouro Preto, na época da mineração aqui, da colônia da mineração, era de 35 anos. A mesma idade que uma criança morria nas fábricas na Inglaterra. Tá? Então, olha o tanto que era sacrificante, né? Por quê, professor? O escravo era violentado, ele ficava em lugares horríveis, tal. Como que o trabalhador, uma criança lá, morreria antes? Porque estava tendo constantemente a queima de carvão mineral. E as crianças eram as mais usadas para limpar as chaminés onde ficava todo o resíduo de carvão mineral encrostado. E isso gerava um monte de problema, o quê? Respiratório, câncer, pneumonia, embolismo pulmonar, um monte de coisa. A criançada morria feio, né? Bom, então trabalho infantil, né, eliminado aí da nossa lista já, expliquei para vocês. Agora olha o outro item aí, prostituição. A prostituição, se vocês separarem, percebam isso, quanto maior a prostituição numa cidade, maior é a desigualdade social dessa cidade, mais pobreza essa cidade tem. Ah, professor, mas tem prostituição, tem pessoas que querem se prostituir. Isso não chega nem a 1% de toda a prostituição que existe num planeta, a pessoa escolher ser prostituta, tá? 1%, cara, olha isso, 1% de todos, 99% chegam à prostituição por pobreza, tá? Pobreza, situação de vulnerabilidade, violência, rapto sexual, onde a pessoa ela é raptada e é obrigada a praticar relações sexuais de forma obrigatória e compulsória. Então, assim, o mundo não é a mil maravilhas onde todo mundo escolhe o que faz, não. Tá? Então, vocês podem perceber, entre numa cidade grande, vocês vão ver prostituição. Essas cidades, vocês podem ter certeza, a desigualdade social e a pobreza é gigantesca nessa cidade, beleza? Uberaba tem prostituição, e a maior parte dessas pessoas que entraram na prostituição, sei disso porque eu já entrevistei algumas delas no meu trabalho para a faculdade, sociologia, elas entraram por condições de vulnerabilidade, principalmente vulnerabilidade e preconceito, tá? Por ser negro, pobre, mulher, esse tipo de coisa. Adiante. Problemas ligados ao trabalho. Com o ingresso das máquinas e da ciência no processo industrial, causou desvalorização do trabalho manual, uma máquina é mais cara do que uma pessoa, agregou mulheres e crianças em vários serviços, mudanças na organização familiar, né? Por que mudanças na organização familiar? Porque antes só o homem trabalhava, agora, né, a mulher e a criança também vão trabalhar. Jornadas de trabalho extensas e desgastantes de até 16 horas ou mais, tempo de vida foi drasticamente reduzido, beleza? Aqui tem uma imagem, essa imagem é do século XX, tá? Não é do começo da Revolução Industrial, lá na Inglaterra, é do século XX. São crianças minerando carvão mineral, tá? Tendo que extrair carvão mineral. Crianças. Todos morreram? Provavelmente, mas cedo, assim, eu não sei se todos morreram cedo.
Aqui nós temos uma... Oi. Eu não sei em que época que era mais ou menos, mas eu joguei muito COD, BO1, Black Ops 1. E nesse COD, a história em si, eu não sei se é na Guerra Fria, mas é em alguma guerra. Rússia contra Estados Unidos. Os prisioneiros de guerra americanos eram obrigados a minerar carvão nas minas da Rússia. No COD não conta muita verdade não, beleza? É só baseado, tá? Porque não teve conflito direto entre americanos e russos na Guerra Fria. Mas teve os gulags na Rússia, né, que eram campos de concentração, de trabalho forçado para inimigos do Estado, que eram inimigos da própria União Soviética, e também de populações prisionadas e tudo mais. Então eles eram trabalhos compulsórios. Um jogo muito legal que mostra isso é o Tomb Raider, Rise of the Tomb. Já viram esse? É muito legal. É muito legal. A Tomb Raider, Rise of the Tomb. Gente, é maravilhoso o jogo, muito legal. Ela tem que achar umas relíquias lá, acha uma cidade. Aí, para achar essas relíquias, ela acaba tendo que ir para Sibéria. E aí, ela vai nos destroços lá dos gulags. E aí, ela conta bastante da história dos gulags lá. É muito legal. E aí, ele traz umas verdades e mentiras também, o jogo, tem que saber. Mas aqui é jogo, né? Igual filme, inventa algumas coisas, outras traz como real. E aí, vocês estão vendo, galera, uma criança, né? Trabalhando nas fábricas, era muito comum. Vejam que pela lâmpada não é muito tempo, né? Porque a lâmpada ela surgiu há uns 150 anos atrás, né? Não está muito longe a invenção da lâmpada, 1900 e alguma coisa, 1903. Então, ó, no século XX mesmo, essas crianças estavam trabalhando, tá? Aqui nós temos os impactos do trabalho infantil, né? Coisas que a gente tem que pensar, por exemplo, aspectos físicos, né? Fadiga excessiva, distúrbios do sono, irritabilidade, alergias e problemas respiratórios. No caso de trabalhos que exigem esforço físico extremo, como carregar objetos e adotar posições anti-ergonômicas, ou seja, ergonômicas posições certinhas, que a sua coluna fica certinha. Anti-ergonômicas é que não fica. Podem prejudicar o seu crescimento, ocasionar lesões na coluna e produzir deformidades. Meu pai tem o dedo do pé torto, muito torto, por ele ter que usar uma bota quando ele era mais novo lá, uma bota para trabalhar, muito apertado, porque o pé dele estava crescendo e ele só tinha dinheiro para comprar aquela bota, né? Só tinha aquela bota, na verdade, e o dedo dele, os dois dedos do pé dele, né, o dedão, ficaram tortos, assim, né, deformidades por conta de ter que usar um sapato, ou executar um trabalho pesado quando ele era pequeno. Fraturas, amputações, ferimentos cortantes e contusos profundos, né, contusos profundos, queimaduras e acidentes com animais peçonhentos, por exemplo, perto das fazendas, em construções, pequenas oficinas, pescas e processamento de lixo também. Aspectos psicológicos, abuso físico, sexual e emocional são grandes fatores para desenvolvimento não só de doenças físicas, mas inclusive psicológicas. Trabalhos como tráfico e exploração sexual, por exemplo, considerados piores formas de trabalho infantil, né, do mundo, trazem uma carga negativa muito grande psicologicamente à autoestima. Agora vamos aos aspectos da educação, né? Vocês estão estudando. Algum de vocês trabalha? Não, né? Eu não. Nossa, eu queria. A maioria não trabalha. Na verdade, eu acho que nem vocês nem podem, porque só com 14 anos que vocês podem trabalhar. Mas tem algumas condições. Professor. Oi? Só com 14, porque eu queria que eu queria, mas não dá, só com 14. Legalmente. Exato. 14 anos que vocês podem trabalhar, só que tem algumas condições, né? Vocês não podem prejudicar o estudo, vocês têm que continuar formando, só pode tomar um período do dia de vocês não podem trabalhar à noite, é só de manhã ou à tarde, então teria que mudar no caso vocês estudam à tarde, teria que trabalhar de manhã e algumas horas só.
Na prefeitura a gente tem o ProBem, que é um programa onde vai colocando já, ganham-se uma bolsa, né, as pessoas para trabalharem, executar algumas tarefas lá mais simples, né, então o ProBem é um programa massa pra caramba. Bom, vamos lá, que não fere, inclusive, essas características da criança aí. No âmbito da educação, crianças e adolescentes que trabalham, em geral, apresentam dificuldades no desempenho escolar, o que leva muitas vezes ao abandono dos estudos. Isso acontece porque eles costumam chegar à escola já muito cansados, não conseguindo assimilar conhecimentos passados para desenvolver suas habilidades e competências. Pessoal, vocês, acordadinhos, sem sono, alimentados, conseguem ficar 20 minutos concentrados em lendo ou numa sala, numa aula, por exemplo, numa aula que comum, vamos pensar na questão presencial. 20 minutos, é muito pouco. E isso vai diminuindo de acordo com o que vai acontecer nas aulas. Então, na hora que chegar na quinta aula, por isso que a gente só tem 5 aulas, ou no máximo 6 aulas, porque passou da quinta ou da sexta aula, mais ou menos, a atenção do caboclo já era, parceiro. Já reduziu de 20 minutos, já reduziu para 5 minutos em cada aula que ele consegue ficar concentrado. O professor que está dando a aula da quinto horário, parceiro, ele sofre. Sofre por quê? Já passou o intervalo, já estamos na última aula e a cabeça da criança está pensando assim, daqui a pouco eu estou livre. Não, professor, eu no primeiro horário na escola eu já tô. Já tá o quê? Pensando em ir embora? Uai, eu já tô pensando. Entendi. Então, veja só. Vocês viram o exemplo do Gustavo, né, gente? Vocês veem que faz todo sentido a questão de atenção e a pessoa está na sala, né? Oi? Sexta-feira, depois do recreio, nós já queremos ir embora já hoje. Sexta-feira, depois do recreio, não existe mais aula. É lógico. Não, Sexta-feira, depois do recreio, parceiro. A gente não quer nem ir. Exato. Então, veja só. Agora, imagina uma pessoa que trabalha. Eu sei disso, pessoal, porque eu trabalho com um EJA. Eu dou aula para o EJA à noite. Eu dou aula à noite para pessoas que trabalham durante o dia todo e vão na escola à noite. Cara, dá dó. Dá dó porque os caras moídos de sono, mas moído mesmo, muitas vezes são pedreiros ou trabalham de forma braçal, onde o dia inteiro a pessoa cansou, saca? Então, assim, é muito violento mesmo. Na hora que ele senta, o corpo dele começa a relaxar, porque entende que ele não está mais executando mais nenhuma atividade. Cara, toda vez à noite eu faço um alongamento com os caras, velho, nas aulas aqui na presencial era sempre assim, fazia levantar, vamos fazer um alongamento, galera, vamos dar uma despertada, vamos dar uma caminhada, tal, para despertar, porque os caras, mano, eles deitavam na cadeira e começavam a dormir, velho. Dormia mesmo, assim, sem dó. Então, assim, é muito complicado. Mulheres também, principalmente, que tinham que ficar cuidando de várias crianças durante o dia, né, também chegavam moídas, assim, para terminar a aula na parte da noite. Então, bastante complexo. Isso, olha o tanto de vantagens que vocês têm. Alimentados em casa, bonitinho, não trabalha. Os caras que trabalham, parceiro, perdem a atenção muito mais rápido, muito mais rápido. Bom, depois de toda a Revolução Industrial... Oi? Assim, na moral, eu não consigo concentrar de verdade uma coisa que eu não gosto. Tá ferrado na vida então, parceiro, porque a gente geralmente tem que trabalhar... Porque a gente tem que trabalhar geralmente com coisas que a gente... Não é todo mundo que gosta. Por exemplo, eu escolhi ser professor, adoro dar aula. Gosto de falar disso que eu estou falando agora com vocês. Estou concentradíssimo aqui com vocês. Só que, por exemplo, corrigir prova. Mano, é muito chato. É muito chato. Não gosto de corrigir prova, não gosto. Só que eu tenho que fazer isso. E se eu não me concentro, e aí, como você disse, quando a gente não gosta, a gente perde a atenção, é verdade. Como eu não gosto de corrigir prova, eu perco fácil pra caramba a atenção. Então, eu tenho que reler várias vezes a mesma prova porque eu perdi a atenção, sabe? É bem ruim mesmo. É bem difícil, nossa. É difícil mesmo. Bom, já que temos uma indústria bombando, o que vai acontecer com o artesanato? O artesanato vai embora, acaba o artesanato, diminui ele bruscamente. Por isso que o artesanato ele vai ficar cada vez mais caro, né, de se comprar, e ele vai quase inexistir mais. Então, consequência da separação entre os meios de produção e a força de trabalho, né, incapacidade de concorrer com os preços baixos das indústrias. Uma empresa
uma indústria produz tecido muito mais barato do que um artesão faz uma roupa, né? Aumento da oferta de mão de obra para as indústrias, porque o artesanato está falindo, e padronização da produção. O grande barato do artesanato é entregar um material exclusivo. Por exemplo, eu peço para um amigo meu que é marceneiro fazer uma mesa para mim. No mundo inteiro não vai ter uma mesa igual essa que o cara fez para mim. No mundo inteiro. É única essa mesa. Por quê? Porque eu pedi para ser feita, segundo, foi uma pessoa específica que fez essa mesa para mim, né? Agora, no mundo inteiro não vai ter. Agora, se eu comprar uma camiseta na Hering, é bem capaz de eu sair na rua e encontrar outras pessoas com camiseta da Hering, beleza? Igualzinho. Não tem mais a exclusividade de como tinha antes no artesanato. Isso algumas empresas vão entender muito bem. Por quê? Algumas empresas vão entender que o artesanato pode ser muito caro, né, e ser muito valorizado, porque não vai ter mais, né, todos os artesãos assim. Então, algumas pessoas começaram a fazer produtos artesanais extremamente caros. Então, temos roupas muito caras feitas de forma artesanal, temos relógios feitos de forma artesanal, por exemplo, o Rolex, uma grande marca, né, famosa marca de relógio. Eu juro para vocês, eu fui no shopping Iguatemi, na Faria Lima, lá em São Paulo, assisti um filme, eu estava à toa tarde lá em São Paulo, meu irmão estava trabalhando, e eu falei, estamos aqui perto, vou lá, tal, comi um bagulho, e fui lá ver um filme, eu queria ver aquele filme Anitta, o anjo de batalha, o anjo de batalha. Acho que era Anjo de Guerra, alguma coisa assim, eu já vi. Alita, já vi esse Alita, filme. Anjo de Combate. Anjo de Combate, é isso mesmo. Então, adoro aquele filme, muito legal. E tava lançando, tava no cinema, e eu assisti 3D lá em São Paulo sozinho. Primeira vez que eu fui num cinema sozinho para assistir. Na entrada do shopping, um dos shoppings mais caros do Brasil, gente. Pra vocês terem uma noção, feita a mármore, o bagulho, o shopping inteiro. Europa, assim, o mármore e tal, um trem muito foda. Acho que foi o primeiro shopping de São Paulo também, então acho que foi o primeiro shopping do Brasil. E aí, tem uma loja da Rolex logo que você entra, assim, cara. Mano, quanto vocês acham que custa a minha casa? Minha casa tem 350 mil. Um apartamento é uma casa. Minha casa... 300 mil. 300 mil? 300 mil é uma casa no centro. Já morar no centro? 350 Não. mil. A minha casa, ela custa 500 mil reais. 500 mil reais. Um Rolex, gente, dava para comprar duas casas. Eu falei, que? Um relógio? 1 milhão? Mano, como que entra uma pessoa no shopping e dá 1 milhão num relógio, velho? Mano, que loucura. Tinha o relógio mais barato do Rolex? Tinha. Loucura mesmo, tem doido pra tudo. Mas esse que eu vi, ele era feito de ouro, ele era feito inteiro de ouro, o relógio, tá? Com pedras, assim, né? Tinha umas pedrinhas, uns brilhantinhos lá, tal. Mano, que é isso? Eu fiquei chocado. Tinha uma casa Parcelar lá, em 300 vezes. imagina, nunca. 1 milhão? 300 vezes? Pode parcelar mais. Então, veja só, é uma loucura. E para um negócio que vai dar as horas para você. Olha que loucura. Retardado. Por que tá... eu tenho um Rolex. É para esfregar na cara dos outros que tem um Rolex, que gastou 1 milhão. É igual o relógio do Faustão, que fica indo no programa, aquele relógio de ouro. Pois é. Olha isso daqui agora. Eu comprei uma Alexa. Uma Alexa custou 200 reais. Olha isso aqui, ó. Alexa, que horas são? O robô fala comigo a hora, ainda me deseja boa tarde. Vocês ouviram? Ou não? Ouvi. De fundo, mas ouvi. Ó, quer ver? Ó? Alexa, volume 7. Alexa, toca Pearl Jam. Tocando em modo aleatório as músicas de Pearl Jam no Amazon Music. Agora deu pra ouvir. Alexa, desligar.
E aquilo ali custou R$200, gente. E toca música, informa a hora, fala sua agenda, fala seus lembretes, tá ligado? Faz só ela faz lista de compra pra mim. Pra você ter uma noção. E é R$200. Foi R$200. O Rolex, ele mostra a hora. Tipo, são meio-dia. Nem pra falar. E dependendo, a Alexa liga a luz das casas também. Exato, é verdade. A minha eu não tenho dinheiro pra fazer isso com a minha, não. Porque, gente, é R$300 uma lâmpada que é conectada no Wi-Fi que a Alexa controla. R$300. Aí se queimar a lâmpada. Queima a lâmpada. Errou, nós não janta por um mês. Gente, loucura, né? Não, professor, depende. Se o senhor Como assim, vender depende? um rim, você não vai precisar de alguma coisa assim. Se vender só um rim, tá bom, né? Ah, um rim não vale tudo isso não, viu, parceirão? Deixa eu falar pra você, o rim tava desvalorizado. Não, eu tô pensando aqui. Se eu vender um rim, eu ainda vou ficar com outro, eu posso ficar até milionário. Dependente. Amigão, seu rim não vale 1 milhão, não. Professor, atualmente é mais ou menos o preço de um Gol rebaixado. o rim do Gustavo fica mais ou menos, dá pra comprar, dá pra ir no Gol de Festa, Gustavão, com seu aí. O rim comprar tá um valendo. O rim Dá tá valendo pra ir pelo 150 menos mil. Você... Quanto, pelo menos Maria? pra ir ver o jogo do PSG. 150 mil a 160 mil, se eu não me engano. Meu Deus, isso é muito pouco, velho. Muito pouco. Aí você gasta tudo na Alexa. É verdade. Mas pelo menos você tá lá deitado assim na cama, muita preguiça de levantar pra acender a luz. Se você falar, acender a luz, pronto, acabou. Professor. Aí a população ficou obesa, não faz nada. Eu fico mais obeso. Tem umas capinhas. Mas é só você falar, tipo, gastei com meu dinheiro. No shopping, meu dinheiro. acho que no shopping de São Paulo, tem uma capinha de um iPhone. R$900, uma capinha. Que isso. Pois é, isso acontece muito quando o celular é lançado. Absurdo. Eu vi uma caixinha JBL, JBL que chama, né? Eu vi, assim, de R$3.000. Eu falei, mas nem. Nem que a pau que eu pago R$3.000 numa caixinha de som. Mas você também viu, você deve ter visto o original, mano. Pega umas piratinhas à prova da água, 150 pontos ali na esquina. Resolve, né? Resolve. Gente, é isso por hoje. Eu vou pegar e mandar o link aqui para vocês, só um minutinho. Aguenta aí. Revolução Industrial. Coincidência, quando você falou que ia mandar a lista, eu acabei de copiar tudo que eu achei interessante. Ó, bom. Professor, eu sei que você não é professor de ciências, só que deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se a pessoa morrer e se o rim da pessoa estiver funcionando, eu posso vender? Assim? Dá pra vender? Primeiro é ilegal vender. Não é tipo de boa assim, vou vender. Ué, mas a pessoa já morreu, a pessoa não vai usar mais? Então faz doação, chama. Vai para os hospitais para os médicos treinarem cirurgias, essas coisas. Geralmente, se o rim estiver bom, se não tiver nenhum problema, ou se a pessoa não tiver doença que é transmissível, assim, pelo sangue, essas coisas, vai para doação. Doação também. E tem que ter autorização, né? Da família. Isso. Ou da pessoa mesmo. Um para doar e um para vender, tá bom, né? Esse é Gustavo, gente, doido. Gustavo, não é assim não, parceiro. A vida não é assim não. Não é só arrancar o rim dos outros não e vender. E se o rim for da minha família? O que é? Professor, quando eu quero ser torrado e tacado na água. Credo. Mas comer torrada molhada é ruim. Ele... Professor. Pessoal, lista de presença no chat. Fala, Gustavão. Mas e se o rim foi da minha família?
que tem que o rim é dessa família? Não é pra sair vendendo rim, não, rapaz. Já sabemos a profissão do Gustavo. Meu Deus. Ô, Gustavo, essa aula tá sendo gravada, vou mandar pra sua mãe, viu? Sua mãe ficar esperta, viu? Ó, esperto que o menino, você não dorme. Eu já conversei com o senhor. Se ela der um remédio, se ele der um remédio pra você, mãe, toma, pra você dar uma dormidinha relaxada, acordar assim, faltando um pedaço, é o Gustavo. Gente, lista de presença aí no chat, fica à vontade para preencher. Na hora que ela acordar com o PS5 na sala e faltando um rim, ela já vai desconfiar. Mãe, vem cá ver, comprei o God of War, pode saber que eu tenho um rim a menos na família. Mas o PS5 vale um rim, até que seria uma boa ideia. O PS5 é melhor que o Xbox. Não esquece dos amigos, viu, Guga? Olha o cara, velho. Guga. Eita, gente, é isso aí. PH. Fica à vontade de passar aí. Oi, E se uma pessoa vender não só um rim, mas qualquer órgão, ela vai presa ou só paga multa? Ela vai presa, gente. É tráfico de órgãos, é prisão. Paga multa. Paga multa, Devolve paga o rim, R$5. tá tudo certo. É igual você não vai votar, paga R$3 e resolveu, pronto. Isso mesmo. Tu vende o rim, paga multa com o preço do rim, né? Aí você fica sem um rim, fica suave. É. Ai, ai. Professor, boa semana. Tchau, querido. Só financiar a multa em 1000 vezes e deu bom. Fica a vida toda pagando aí, quando você morrer, você já dá o rim que já paga Pelo amor de Deus. tudo. Gente, um abraço pra vocês. Tchau, professor. Tchau, Maria. Tchau, professor. Vou ali vender meu rim pra comprar um PS5. Próxima aula eu vou pro PS5. Fui. Tchau, tchau. Tchau, professor.